Olá, meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Hoje vamos falar sobre Eu sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. De fato, essa é a verdade da Escritura. O Rubens aqui no caso, eu sou a igreja. Eu sou individualmente a igreja. Eu sou individualmente o templo. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou a igreja. Isso é uma verdade na Escritura, no ensino apostólico? Vamos falar disso hoje? Vem comigo. Bom, o convite que eu te faço hoje é para entender melhor a respeito de ser ou não uma igreja, ou ser da igreja. E a gente tem visto muito na internet, nos meios de comunicação, pessoas que se levantam para dizer eu sou a igreja, né? Justificadamente, pelo fato de meditar a respeito de que certas instituições que se levantaram no decorrer dos séculos não representam a vontade do Messias, algumas pessoas têm ido para o outro oposto, dizendo eu sou a igreja ou eu sou o templo do Espírito Santo, se separando daquilo que é de fato a igreja. Muitas vezes isso acontece. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você hoje. Uma das passagens mais faladas por essas pessoas é na carta de Paulo à igreja de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, muitas pessoas leem isso e dizem, tá vendo? Eu sou o templo de Deus. O templo sou eu. Deus habita em mim. Portanto, eu em si sou a igreja. Mas Paulo não está falando disso. Paulo está falando, vós sois. Ele está escrevendo a carta para Coríntios. Vocês todos são o templo. Então ele pega o plural. No português, na tradução, quem traduziu colocou dessa forma, vocês são o templo. Ou seja, a igreja é o templo. Ele não está dizendo que cada um daqueles era um templo. Ou cada um daqueles era uma igreja. Não é isso que ele está falando. Isso fica muito mais claro quando a gente pega as próprias palavras de Paulo em Efésios, no capítulo 2, do verso 17 ao 22. Presta atenção que ele vai usar o mesmo raciocínio, mas fica mais claro nesse texto que ele não está falando do indivíduo, ele não está dizendo, você indivíduo é a igreja ou o templo. Ele vai novamente falar do conjunto de pessoas que seguem o Messias. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, falando com os gentios, e aos que estavam perto, falando dos judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Presta atenção que ele fala agora. Edificados, edificar é construir, né? Um prédio sendo construído, edificados, construídos, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então você tem que estar edificado, construído sobre o fundamento. Imagina uma construção mesmo. E o fundamento deste edifício tem que ser os apóstolos e os profetas. E de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, deste fundamento, os apóstolos e os profetas, Jesus é a principal pedra de esquina. Que na construção antiga era a pedra fundamental para manter a estrutura em pé, em ordem, né? Então essa era a função da pedra de esquina. Então Jesus é essa pedra de esquina, o fundamento, o alicerce, a parte de baixo que sustenta o edifício obrigatoriamente tem que ser os apóstolos e os profetas. E ele continua, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então o que ele está falando? Ele está falando para vocês, Efésios, se vocês se permitirem serem construídos, serem
colocados neste edifício que é construído sobre, esse é o ponto principal, sobre o Messias, os apóstolos e profetas, aí sim você será o templo onde Deus habita. Essa é a figura do templo espiritual que é a igreja. A assembleia de irmãos que obedecem o Messias e os seus apóstolos, têm eles como a base e crescem sobre ele. Cada um de nós, e Pedro fala disso como uma pedra viva, é colocada nesse edifício onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. Então, individualmente, você não pode ser uma igreja, porque senão você está fundando outra, você está sendo o fundamento de si mesmo. Você em si não pode ser o templo. Todos nós, em conjunto, fazemos parte de uma construção, e nessa construção espiritual é onde Deus habita. E de fato esta é a igreja. Este é o verdadeiro templo. Se a base for Jesus e os apóstolos. Caso contrário, também não é. É qualquer outra igreja, menos a deles. Eu já falei isso em vários vídeos. Paulo está concordando exatamente com o que Pedro falava. Presta atenção. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, do 5 ao 8, diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Lembra que eu falei? Então é como se você fosse um tijolo. Pedro está dizendo isso. Você se usa como fundamento Jesus e os apóstolos, também é uma pedra viva, um tijolo. Porque na época até existia, mas na construção que eles faziam, e era a figura de linguagem que ele estava usando, eram pedaços de rocha, pequenas pedras que eram agrupadas umas sobre as outras para construir casas. Então, se você se permitir ser uma pedra que usa como fundamento o Messias e os apóstolos, você faz parte desta mesma construção. É disso que Pedro está falando, uma pedra viva. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se diz: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, quem que erra na palavra de Deus? Quem acaba tropeçando na palavra de Deus? O desobediente. É aquele que não procura em tudo obedecer o que Deus ensinou. Aquele que não procura em tudo fazer a vontade do Messias. Aquele que não procura de todas as formas se acomodar nos mandamentos apostólicos. Então, esses que não procuram se moldar a estas palavras ou a esta palavra, esses tropeçam, porque são rebeldes. E daí que surge essa ideia do eu sou a igreja, né? Entenda que se separar ou fundar uma nova igreja é um erro muito comum. É o mais comum e provavelmente o mais antigo do cristianismo. Quando os seguidores do Messias começam a ensinar ao mundo, começam a ensinar às pessoas a doutrina do Cristo, a doutrina do Messias, uma das primeiras coisas que surge são aquelas pessoas que no meio deles, e saíram do meio deles, não é que surgiram de fora, saíram do meio deles, eram pessoas que passavam a ensinar mentiras, passavam a ensinar erros doutrinários. Por quê? Porque eles tinham a sua própria visão das coisas. Então eles paravam de se sujeitar à visão apostólica, paravam de se sujeitar aos mandamentos do Messias transmitido pelos apóstolos e começavam a enxergar Jesus de uma forma pessoal. Então é como se o Espírito de Deus ensinasse a eles propriamente e eles pudessem então agora ignorar o que se ensinava os apóstolos, ignorar o que ensinavam o Messias pela boca deles. Então eu tinha uma percepção própria do ensino de Deus. Isso fazia com que eu começasse a andar segundo o meu próprio entendimento, a minha própria vontade. E eu começava a me cercar dessas certezas a ponto de fundar novas igrejas, de fundar novos grupos. Um dos mais conhecidos na época dos apóstolos eram os gnósticos. Você pode, se você não sabe a respeito, você pode ler facilmente. Eles tinham essa ideia, eles ensinavam vários erros, porque eles tinham aspirações pessoais. Eles utilizavam o entendimento que eles tinham, a bagagem filosófica que eles tinham humana, a bagagem pagã que eles tinham e tentavam compreender as coisas relacionadas a Deus do ponto de vista deles, ignorando o que os apóstolos diziam. Então eles começavam a formar novas igrejas, novos grupos. Isso é comum até hoje. Se nos dias dos apóstolos isso gera um problema, imagina nos dias de hoje. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Olha só como era uma preocupação e sempre foi.
Em 2 Pedro, na segunda carta ainda de Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, ele diz o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que ele está falando? Olha, irmãos, vocês precisam lembrar do que disseram os profetas, você precisa manter em mente o que nós, apóstolos, temos dito. Não fuja disso, não abandone esse conhecimento. Por quê? Porque vão vir pessoas nos últimos dias, e já era no tempo deles, não fique seguindo, achando que vai acontecer ainda. Ele está dizendo que nos dias deles, ele reconheceu que no meio dos irmãos já existiam pessoas ensinando o erro, e ele já está dizendo, a gente já estava ciente disso. Os últimos dias são marcados com manifestações como esta. No meio de nós surgiram pessoas assim. Mas lembre do que os profetas disseram, lembre do que nós apóstolos temos dito e ensinado. Não fuja do nosso ensino, porque senão você vai se perder atrás dessas pessoas. Isso era comum já nos dias deles, já era uma exortação grande que era feita na igreja. Judas, por exemplo, do verso 16 ao 19 diz o seguinte: estes, falando destes aí que se perdem, são murmuradores, pessoas que reclamam da sorte, queixosos da sua sorte, vivem reclamando, andando segundo as suas concupiscências, as suas vontades, os seus desejos ardentes deste mundo, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, ao contrário deles, mas vós, vocês, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sua própria vontade, o seu desejo ardente. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, vivem dos sentidos, do que veem, do que cheiram, do que tocam, e não têm o espírito, não estão inspirados. Veja que já era uma marca que este que andavam segundo a sua própria vontade passavam a ignorar o ensino dos apóstolos, passavam a ignorar o ensino que eles falavam ser do próprio Cristo e andavam segundo a sua própria vontade. Não, eu não quero andar do jeito que eles estão dizendo. O que eles estão dizendo não é o correto. Para mim, o correto é esse aqui. Por quê? Porque eu quero fazer minha vontade. Eu quero fazer do meu desejo a minha regra de fé. Então isso é fundar uma nova igreja, fazer do próprio jeito. Isso era comum desde o primeiro século, não se engane. Não pense você que isso é uma coisa que surgiu no terceiro, quarto século, com a igreja romana, coisa parecida. Também, mas não só. Sempre foi assim e sempre será. Do início ao final dos dias, sempre será assim. Né? Sabendo disso, mantenha a sua mente, né, nos mandamentos do Cristo. Ele fala disso. Preste atenção. No livro de Mateus, no capítulo 7, do verso 22 a 27, o Messias diz o seguinte: logo depois, né, dos capítulos que falam do Sermão do Monte, como a gente conhece, né, das bem-aventuranças, né? Então ele passa todos aqueles capítulos falando a respeito daquilo que ele entende, daquilo que ele diz ser mandamento da parte dele, né, de uma forma mais sintetizada, e ele conclui dizendo isso aqui, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tenho um vídeo que já fala a respeito disso aí, tá? Se você quiser entender o que é praticante de iniquidade, vai dar uma olhada. Aí ele continua: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Olha só. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Porque esta estava edificada sobre a rocha, ou seja, na obediência aos mandamentos dele. Essa é a rocha do cristianismo, obedecer mandamentos do Cristo, dos seus apóstolos, ou seja, de Deus. Quando você obedece à vontade do Messias e à vontade da igreja manifestada pelos apóstolos, você está com a sua casa na rocha. Você não cai. Ao contrário daqueles que, apesar de ouvirem o Cristo, apesar de saberem de quem se trata, apesar de expulsar demônios, de pregar o evangelho, de fazer muitas maravilhas, não colocam
a sua casa na obediência. Então eles ignoram aquilo que não se conforma à própria vontade deles. Esses são aqueles que ele diz que fez a casa na areia. Olha só. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A respeito dos nomes dos apóstolos, a importância que tem o ensino deles, também você encontra em Apocalipse 21, no verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Olha, um muro da cidade santa tinha 12 fundamentos, alicerces, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vê que, aliás, ele fala disso em outras escrituras, né? O pecado que vocês perdoarem será perdoado, o pecado que vocês retiverem será retidos. Jesus entrega aos seus apóstolos, aos seus enviados, e na minha opinião pessoal, principalmente a Pedro, né, essa questão a respeito de eles imbuídos do Espírito Santo, eles foram comissionados pelo próprio Cristo e, por consequência, pelo próprio Pai, na terra ensinarem os mandamentos do Messias. Portanto, há sim sobre eles uma grande responsabilidade. Agora, só esclarecer uma coisa, não é que porque eu pessoalmente entendo que Pedro era de fato um dos principais da igreja, não só eu, mas a igreja primitiva principalmente pensava assim. Isso não quer dizer que eu acredito que algum homem hoje ocupe a posição dele. A posição de Pedro ainda está lá na história, é a mesma posição, ele é Pedro e ninguém assumiu o lugar dele, né? Nem na sequência, nem coisa parecida. Pedro era Pedro e ponto final. E acreditar em qualquer coisa fora disso também é fugir do ensino apostólico. Tá bom? Esse ensino que se fala hoje, por exemplo, falando mais claramente a respeito do catolicismo romano, que fala a respeito dessa ideia de um ficar passando para outra responsabilidade para os nossos dias, esse Pedro ser chamado de Papa, por exemplo, e esse homem dirigir, isso é uma fé sua. Se você é católico apostólico romano, você crê nisso, cabe a mim respeitar, não vou aqui te atacar. Mas entenda, este não é um ensino apostólico, né? Não há, apostolicamente falando, não existe esse ensino na igreja. Isso nunca foi predito por nenhum profeta, isso não foi dito pelo Messias, isso não foi ensinado por nenhum apóstolo. Alguém, no decorrer da história, achou que deveria ser assim e passaram a entender dessa forma. Tenho que respeitar. A gente está num mundo de liberdades. Você tem a liberdade de crer no que quer, mas dizer que isso é ensino apostólico é uma mentira. Da mesma forma, outras igrejas. Por exemplo, você pega a igreja que diz... Um bom exemplo a respeito de fazer parte da igreja, né? Fazer parte da mesma construção, ser de fato o templo que eles eram. Tem igreja que você vê pela televisão aí, mostrando uma pessoa, então a pessoa teve seus problemas de vida, teve suas dificuldades, venceu esses problemas com a ajuda dessa instituição religiosa, e no final diz, eu sou universal. Né? Então, essa pessoa é da igreja do Cristo? Não sei. Mas ela está declarando que ela é da universal. Entendeu o que eu quero dizer? Por quê? Porque se de fato, pelas obras que a gente reconhece quem é do Messias, você vê que o que estão tentando mostrar quando fala eu sou universal é a vida da pessoa, as melhoras que ela teve na própria vida dela, com consciência. Né? Então eu tinha dificuldades, agora eu estou bem. Eu era pobre, agora eu estou bem. Eu tinha problema de saúde, agora eu estou bem. Pouco importa ali a obediência aos mandamentos. O que está sendo tratado ali é a vida da pessoa que foi restaurada, foi melhorada. Então ela é da universal porque a universal ajudou ela a alcançar os próprios objetivos. A igreja do Messias não era assim. Aliás, não era não. Não é assim. Na igreja do Messias, a prova de que você está no meio da igreja deles, faz parte do mesma igreja e é templo do mesmo Espírito, é você abrindo mão da sua própria vontade e fazendo a vontade do Cristo. Então, se eu fosse fazer um vídeo para no final dizer eu sou da igreja de Cristo, você ia ver na minha vida o testemunho de alguém que passou a fazer a vontade do Messias e obedecer os mandamentos dos apóstolos. Não que eu tive minha vida resolvida, muito pelo contrário. Né? O que você vai ver na igreja primitiva eram as pessoas que passavam a seguir o Messias acabavam tendo problemas, não eram soluções. Né? O próprio Messias falava disso, ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, ele veio colocar pai contra filho, filho contra o pai e assim por diante. Né? Muitas vezes Jesus recomendava às pessoas que eram apegadas a valores deste mundo abrir mão destes valores, né? Entregar aos pobres. O que você vai ver nas outras igrejas é o oposto disso, né? É acumular riquezas. Eu não estou falando que a gente não precise que a gente não tenha necessidades nesse mundo, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você entender que olha o que estão tentando mostrar na outra igreja, né? O que tentam mostrar e o que mostrariam na igreja do Cristo. Olha, eu não estou atacando esta igreja especificamente, eu só estou fazendo uso desta igreja porque tá lá, tá visível, né? Todo mundo vê na televisão, tá mostrando.
mas eu não estou atacando ela. Quem faz parte desta igreja tem liberdade para isso, não sou eu que vou dizer que está certo ou que está errado. O que eu estou tentando mostrar é que só existe uma única igreja verdadeira. Essa única igreja verdadeira, você só pode fazer parte dela se você é uma pedra na construção deste edifício onde Deus habita. E o alicerce disso é os apóstolos, os 12 apóstolos e o Messias. Se você não vive conforme eles disseram para você viver, se você não concorda com o que eles diziam para você pensar, você não faz parte da igreja deles. Você faz parte de qualquer outra igreja, não da deles. Mas naquele santo dia, na reunião dos santos, é a igreja deles que será salva. Não se engane, cuidado. Então, quando disser eu sou a igreja, cuidado. Se você é a igreja, você fundou uma nova. Só tem uma forma de você fazer parte da igreja, é obedecendo a eles. Você também que está acompanhando pessoas na internet, inclusive eu, se você está acompanhando outras pessoas por aí, cuidado, olhe os frutos deles. Veja se eles vivem uma vida que obedece os mandamentos do Messias. Cuidado, tem gente gritando por aí, batendo no peito, eu sou a igreja, e é um adúltero. Tá cheio de gente gritando, eu sou isso, eu sou aquilo, e não se conforma aos mandamentos do Messias. Cuidado, abre seu olho, não seja enganado, e não seja um cego. Agora, se o seu destino é ir atrás dos seus próprios desejos, essas igrejas estão aí para você, e com certeza ela vai ajudar você a ser feliz nesse mundo. Boa sorte, boa caminhada. Paz na sua vida, paz na sua casa, eu espero o melhor para você em Cristo, e às vezes o melhor em Cristo é ter problema nesse mundo. Então, problemas nesse mundo para você. Um abraço.